Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos resolver alguns problemas que são necessários aí a utilização de duas variáveis, ok? E é claro, uma boa interpretação e uma boa construção algébrica do problema, tá ok? Vem aqui comigo então. Nesse primeiro exercício nós temos aqui, ó, encontrar dois números. Bom, então nós temos dois números. Então já vamos falar aqui, ó, um número x e um número y. Tais que duas vezes o primeiro, então olha lá, duas vezes o primeiro. Se eu considerar o x o primeiro, então eu vou colocar aqui, ó, duas vezes o primeiro, mais três vezes o segundo. Então, no segundo eu vou considerar, claro, o y, de 5, ou seja, o resultado aqui vai ser igual a 5. E 5 vezes o primeiro, menos 2 vezes o segundo, e isso resulta em 7. Então perceba que você montou aqui um sisteminha de equações com duas variáveis, ok? Então como que a gente resolve isso? É claro que nós vamos resolver utilizando os métodos de resolução de um sistema de equações. Então nós temos o método da adição, o método da substituição, a forma que você achar mais interessante, mais conveniente, tá? Nesse caso aqui, nós poderíamos fazer um método da adição, mas será necessário você fazer uma multiplicação das duas equações, né? Ó, por exemplo, nós temos aqui o mais 3 e aqui o menos 2y. Então eu posso multiplicar a primeira equação por 2 e a segunda equação posso multiplicar por 3. Fazendo isso, eu mantenho a equivalência dessas equações, né? Então, multiplicando a primeira equação por 2, nós temos então 4x mais o 6y igual a 10. Na segunda equação, nós temos que multiplicar por 3. Então, nós temos 3 vezes 5, nós temos o 15x, e 3 vezes 2 vai ficar menos o 6y. E 3 vezes 7, nós temos que é 21. Então, perceba que aqui eu estou utilizando a ideia do método da adição, ok? Por quê? Aí eu consegui deixar o y aqui para cancelar, 6 menos 6, e tem aqui o 15 mais o 4. Então, nós temos aqui 15 mais 4, 19x, igual a 21 mais o 10. Então, nós temos aqui igual a 31. Beleza? Isolando então o valor do x, nós temos que é igual a 31 sobre o 19. Então nós já encontramos um desses valores que vai ser o 31 sobre o 19. Perceba, pessoal, que eu estou fazendo o método da adição, mas você poderia fazer o método da substituição sem problema nenhum. Vamos resolver também nesta aula o método da substituição para que você possa lembrar, tá? Bom, a gente precisa encontrar o valor do y agora, né? Bom, para encontrar o valor do y, você pode escolher qualquer uma das equações. Eu vou pegar a primeira equação aqui, ó, 2x mais o 3y igual a 5. Então vai ficar duas vezes o x, então nós encontramos o x, que é 31 sobre o 19, ok? Mais o 3y igual a 5. Então, o objetivo aqui é nós isolarmos o valor do y e assim encontrar o teu valor. Beleza? Então, vamos lá. Duas vezes o 31, nós temos que é 62. Então, nós temos 62 sobre o 19, mais o 3y, igual a 5. Beleza? Então, nós vamos ficar com 3y igual a 5, menos o 62 sobre o 19. Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte, ó, 3y igual, vamos resolver esta diferença, né? 5 menos 62 sobre 19. Então, vamos fazer a voltinha. O 19 vezes 5, temos que vai ser 95, menos o 62, copia quem está embaixo, que é o 19. Então, nós vamos ficar com 3y igual a 33 sobre o 19. Bom, então aqui a gente já sabe que o y vai ser o 33 sobre o 19
dividido por 3, ok? Porque o 3 estava multiplicando, passou dividindo o 33 sobre o 19. Então, nós temos que o y vai ser igual. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui a gente consegue simplificar, né, pessoal? 33 dividido por 3 dá 11. Então, nós temos que o y vai ser igual a 11 sobre o 19. Beleza? Então, quais são esses dois números aqui que ele está procurando para satisfazer essas relações, para satisfazer essas condições, né? Então, nós temos que o x, nós encontramos que é o 31 sobre o 19, e nós encontramos o y, que é o 11 sobre o 19. Então, são esses dois números que eles estão procurando aqui para satisfazer essa condição, beleza? Vamos fazer mais um exercício. O exercício 2, olha lá. Nós temos aqui A e B, são dois jovens que costumam trocar CDs de jogos de computador. Se A der a B 5 CDs, terão a mesma quantidade. Se, no entanto, B der a A 4 de seus CDs, o A ficará com o triplo de B. Quantos CDs tem cada um? Então vamos entender aqui a ideia, né? Vamos ler de novo, se necessário. Então nós temos dois jovens aí, o jovem A, o jovem B, beleza? Aí eu vou ter aí o número de CDs que cada um desses jovens possui, tá? Eu vou colocar então aqui a variável x para o jovem A e vou colocar a variável y para o jovem B, beleza? Agora vamos começar aqui, ó. Se o A der a B 5 CDs, então vamos escrever isso aqui, ó. Se o A tem X CDs, ele está retirando 5, porque ele está dando para B, então vou fazer essa escrita aqui, ó. O X, que é o jovem A, ele está retirando 5 CDs da sua quantidade total, que é X. Eles terão a mesma quantidade. Então, o que aconteceu aqui, ó? O jovem B, ele tinha Y quantidade de CDs, mas quando eu retirei 5 de X, eu estou somando, então, 5 no Y, beleza? Então, essa ideia a gente já tem que começar a criar, tá? Então, são essas interpretações que nós devemos fazer. Então, aqui nós temos, eu tenho X CDs, eu retirei 5, dei para o meu amigo tinha Y CDs, mas como eu estou dando 5 para ele, então ele ficou com Y mais 5, tá? Então, essa é a primeira leitura que nós fizemos. Vamos fazer a próxima leitura aqui, ó. No entanto, se o B der a 4 de seus CDs, então olha lá, quem é que está recebendo 4 CDs? É o X, é o A. Então, perceba que desse lado aqui eu estou colocando só os valores que estão acontecendo com o amigo A, né, com o jovem A. Então, o X quantidades, ele está recebendo 4 CDs do jovem B. Ok? Ele está recebendo 4 CDs. O que vai acontecer se ele receber esses 4 CDs? Olha lá. O A, ele ficará com o triplo de B. Bom, então ele vai ficar igual ao triplo do B. Agora, por quanto que o B ficou? Bom, se ele tinha Y, ele retirou 4 para dar para o X. Então, eu vou escrever aqui, ó, o Y menos o 4, porque do total que ele tinha, ele retirou 4 CDs e entregou 4 para o jovem A. Ok? Então agora, ó, depois dessa interpretação, nós vamos montar as duas equações que nós temos aqui, ó, tá? Claro que a gente vai mexer mais um pouquinho. Então, só para fazer a ideia, x menos o 5 é igual a y mais o 5, o x mais o 4 é igual a 3 vezes o y menos o 4. Beleza? Pessoal, então aqui você tem de novo duas equações com duas variáveis, no qual você tem que encontrar aí a quantidade de CDs
do jovem A e do jovem B, ok? Para resolver esse tipo de sistema de equações, nós vamos fazer o método da substituição, beleza? Então lá nós fizemos o método da adição, aqui eu vou fazer o método da substituição. De que maneira eu vou fazer isso? Ó, tá vendo a primeira equação aqui? Tenho aqui a equação 1 e a equação 2. Na equação 1, eu vou isolar o valor do x. Então, o 5 aqui que está negativo, ele vai para o outro lado somando. Então, ele vai ficar aqui isolado da seguinte maneira, ó. X é igual a y, e o 5 vem somando, 5 mais 5 é 10. Então, é y mais o 10. Então, quem é o x? O x é y mais 10. Feito isso, eu vou vir aqui na segunda equação e no lugar do x que nós determinamos ali, ó, eu vou substituir por quem? Por y mais o 10. E aí eu continuo a expressão, ó lá, mais 4 igual a 3 vezes o y menos o 4. Já poderia ter feito a distributiva aqui, tá? Mas eu quero fazer com você passo a passo. Então vamos lá, ó. O y mais 10 mais 4. Então aqui ficou como? Y 10 mais 4, 14. Então y mais o 14. Igual, vamos fazer a distributiva. Ó. 3 vezes y, 3y. 3 vezes o menos o 4, menos o 12. O objetivo é isolar o valor do y. Então vamos lá. Bom, aí você escolhe. Como o meu y aqui maior está do lado direito, eu vou manter ele aqui, ok? E vou colocar tudo que é número para o outro lado. Então vai ficar aqui, ó, 14 mais o 12, que chegou somando. O 3y ficou no mesmo lugar e o y que estava somando vem subtraindo, beleza? 14 mais 12 nós temos que é 26. O 3 menos 1 nós temos que é igual a 2, então fica 2y. Então, 26 dividido por 2 é igual a y. Então, nós temos que o y vai ser igual a 13. Então, nós temos y igual a 13. Então, já sabemos que o jovem B, que eu falei que era o y, ele tem 13 CDs, tá? Bom, professor, e o x, quanto que ele vai ter? Só a gente vir aqui, ó, substituir no lugar do y por 13. Então, o x vai ser 13 mais o 10. Então, o x é igual a 23. Então, esses são os valores de cada um dos jovens. O jovem A tem 23 CDs e o jovem B tem 13 CDs. Beleza? Então, nós encontramos aí a quantidade que cada um desses jovens tem de CDs. Então, já resolvemos pelo método da adição e método da substituição. Vamos lá, pessoal, exercício 3. Quando se misturam duas qualidades de vinhos A e B, na proporção 4:5 nesta ordem, obtém-se um vinho que custa R$10 o litro. E quando se misturam A e B na proporção 3:2, nessa ordem, obtém-se um vinho que custa R$9,72. Qual é o preço do litro do vinho A e o do vinho B? Pessoal, vamos montar aqui uma ideia que é muito diferente aí do que a gente já fez até agora, tá? Diferente em partes porque tem um detalhezinho acerca do custo do litro, tá? Bom, ele fala assim, você tem um vinho A e o vinho B, e eu vou associar duas variáveis aqui em relação ao seu custo. O vinho A eu vou colocar um custo X e o vinho B eu vou colocar um custo Y, ok? Agora nós vamos montar aquela ideia que ele está colocando, a proporção de 4:5. Ou seja, se eu colocar 4 litros do vinho A, ou seja, vou multiplicar por X, que é o custo, mais 5 litros do vinho B, que é o custo Y. Quantos litros nós colocamos? 4 mais 5, nós colocamos 9 litros. Qual é o custo por litro? É 10. Então, vou pegar esse 9 e vou ter que multiplicar por 10. Porque nessa mistura, nessa proporção, cada litro que está saindo aqui custa R$10.
Então, por isso, eu tenho que multiplicar esse 9 por 10. Não é toda a equação. Eu vou multiplicar apenas a quantidade total de litros que eu tenho no final dessa mistura. Ou seja, eu tenho 9 litros no final, então eu vou multiplicar por 10, tá bom? E aí, é claro, eu vou ter o total dessa soma aqui, dessa mistura de litros, tá? De vinhos que nós temos. A mesma ideia nós vamos criar para outra proporção. Ele diz que a proporção é 3 para 2. Então, é 3x mais o 2y igual a... Quantos litros nós temos aqui? 3 mais 2 são 5, né? Só que nós vamos multiplicar pelo custo do litro. Qual é o custo do litro? 9,72. Então, perceba aí que a gente só vai multiplicar a quantidade de litros, não são as equações, tá? Fazendo essa multiplicação, então nós ficamos com 4x mais o 5y igual a 90, beleza? Então aqui é a ideia, né, pessoal? Ó, 4 mais 5 são 9 litros. Se são 10 reais cada litro, então você vai pagar 90 reais, né? Bom, 3x mais o 2y. Então, se nós pegarmos 5 vezes 9,72, vai dar 48,60. Ou seja, 5 litros desta mistura você vai pagar 48,60. Ok? Bom, pessoal, chegando nessa ideia, basta você aplicar ou o método da substituição ou o método da adição. Você escolhe, ok? Bom, mais uma vez aqui eu vou fazer pelo método da adição, tá? Então eu vou trabalhar aqui com o 5 e com o 2. Eu vou multiplicar por menos o 2 e vou multiplicar por 5, tá? Aí eu tenho que multiplicar tudo. Vou montar a equivalência das equações. Bom, 4x vezes menos 2, menos 8x. O 5y vezes menos 2, menos o 10y. E 90 vezes o menos 2, menos o 180. A mesma coisa na segunda equação. 5 vezes 3, nós temos o 15x. 5 vezes 2, 10. Olha lá, é isso que eu queria, ó. Apareceu aqui 10y menos o 10y e a gente vai conseguir zerar. Isso vai ser igual a 48,60 vezes o 5, nós vamos chegar em 243, ok? Bom, então nós vamos fazer o método da adição, cancelou o y, 15 menos 8 nós temos que é igual a 7x, igual 243 menos o 180, nós temos que vai ser 63. Ou seja, o x é igual a 63 dividido por 7. Então, nós temos que o x vai ser igual a 9. Bom, então, o x é igual a 9. Então, o custo do vinho A é R$ 9,00, tá? Bom, agora vamos ver o custo do vinho B. Para isso, agora você pega qualquer uma das equações. Eu vou pegar a primeira equação ali que nós temos, que é o 4x mais o 5y igual a 90. Então, no lugar do x, nós vamos colocar o 9. Então, colocando o 9 no lugar do x, nós vamos ficar ali com 4 vezes o 9 mais o 5y igual a 90. 4 vezes 9 nós temos que é 36, mais o 5y igual a 90. Então, 5y é 90 menos o 36. Então, nós vamos ficar como y igual 90 menos 36 vai ser igual a 54, ok? E o 5 vai passar dividindo 54. Então, dividido por 54, nós temos que o y vai ser igual a 10,80, tá? Bom, então são esses os valores do vinho A e o vinho B. Vinho A custa R$ 9,00 o litro e o vinho B custa 10,80. Beleza? Olá, pessoal, exercício 4. Maria foi ao supermercado
e comprou 40 latas de compota, sendo algumas de goiaba, algumas de cereja e outras de pêssego. Determinar o número de latas de cada tipo, sabendo que o número de latas de goiaba mais o dobro do número de latas de pêssego é igual a 35 e a quinta parte do número de latas de goiaba mais o número de latas de pêssego é igual ao número de latas de cereja. Bugou, né, pessoal? Deu uma bugada aí nesse pensamento acerca desse exercício. Mas vamos começar assim, ó, vamos por partes, tá? Bom, eu vou relacionar então duas variáveis, porque essa aula nós estamos trabalhando com duas variáveis, tá? Então a variável x eu vou relacionar goiaba. A variável y eu vou relacionar cereja. Tá? Eu estou fazendo isso, mas você, claro, pode fazer outro caminho. E eu só tenho que relacionar essas duas variáveis. Mas, professor, está faltando a de pêssego. Como é que eu vou fazer a escrita da de pêssego? Eu vou fazer assim, ó. O total não são 40 latas? Então você vai concordar comigo que se eu pegar o total menos a quantidade de latas de goiaba menos a quantidade de latas de cereja, eu tenho a quantidade da de pêssego. Então eu vou escrever uma expressão que define a quantidade de latas de pêssego em função da quantidade de goiaba e cereja, tá? Então, o de pêssego eu vou escrever assim, ó, é 40 que é o total menos o x mais y, ou seja, basta pegar o total de goiaba mais o total de cereja, subtrair de 40 e aí eu tenho a quantidade de latas de pêssego, ok? Então agora, pessoal, vamos montar aí as equações conforme foi dado no enunciado. Então primeiro nós definimos aí as variáveis para cada uma das compotas que nós temos, tá? Então vamos começar a montar aí esses pensamentos. Então vamos lá. Então olha lá. Sabendo, tá, ó, sabendo que o número de latas de goiaba, então vai lá, quem é goiaba é x. O número de latas de goiaba mais o dobro do número de latas de pêssego. O dobro de alguma coisa, pessoal, é mais duas vezes alguma coisa. É o número de latas de pêssego. O número de latas de pêssego nós falamos que é 40 menos o x mais y. Então nós vamos colocar aqui, ó, vezes o 40 menos o x mais o y. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, que este valor aqui é o valor da quantidade de pêssegos. Então é o dobro de tudo isso, tá? Então é o dobro de tudo isso. Por isso que eu coloquei o parênteses aqui, porque senão você vai ter a ideia que você vai multiplicar apenas o 2 vezes o 40, tá? É igual a 35, olha lá. Igual a 35. Então nós já fizemos a primeira equação. Vamos na segunda equação. A quinta parte do número de latas de goiaba, então lá, quem é goiaba? Goiaba é x. Então a quinta parte de alguma coisa dividido por 5, tá? Mais, então vamos colocar lá, mais o número de latas de pêssego, pêssego de novo. Então mais o número de latas de pêssego, então é 40 menos o x mais y é igual ao número de latas de cereja. Então, isso aqui é igual a y, que é a cereja. Beleza? Então, olha lá, nós formamos aqui duas equações com as duas variáveis. Tá? Então, a gente está seguindo aí o roteiro da nossa aula hoje, que é trabalhar com resolução de problema usando duas variáveis. Eu fiz dessa maneira, tá? Eu associei a quantidade de pêssego em relação ao total e a diferença das outras duas, mas você poderia ter feito outro caminho, tá? Sem problema nenhum. Bom, eu vou mexer aí nessas equações, vou melhorar um pouquinho elas, tá? Então nós vamos reescrever essas equações. Então nós temos aqui, ó, o x mais duas vezes. Eu vou colocar aqui no parênteses assim, ó, 40 menos o x menos o y igual a
35. Depois a gente vai fazer a distributiva aqui do 2 multiplicando novamente, ok? Na segunda equação nós temos ali, ó, o x sobre o 5 mais o 40. Vou fazer a distributiva também do negativo, então é menos o x menos o y. Isso é igual a y, beleza? Bom, vou mexer novamente. Então nós temos ali o x. Vou fazer a distributiva, então vai ficar 2 vezes 40, vai ficar 80. 2 vezes menos x, menos o 2x, vezes o menos y, menos o 2y. Isso é igual a 35, tá bom? Vou tentar reduzir ao máximo aqui para ficar um pouco mais fácil, tá, pessoal? Então nós vamos ficar ali, ó, x sobre o 5 menos o x, menos o y. Vou colocar o y dentro da equação para ver o que acontece, e aquele 40 eu vou colocar para fora, tá? Então vai ficar menos o 40. Vamos mexer novamente, termos semelhantes, vamos ver o que tem aqui, ó. O x menos 2x vai ficar menos x. Aí nós temos menos 2y igual a 35. E o 80 passou subtraindo. Já poderia ter passado, mas vou passar. E o 80 passou subtraindo, então menos 80, tá? Bom, vamos resolver agora a segunda equação. Vamos fazer a voltinha aqui com o x, né? Ó, 5 vezes menos x, menos 5x, mais x menos 4x. Então vai ficar menos 4x, copia quem está embaixo, que é o 5. Menos y, menos o 2y, igual a menos o 40. Melhorando mais um pouquinho, né, pessoal? Nós temos aqui, então, vai ser menos o x menos o 2y. Então, 35 menos 80, nós temos que vai ser igual a menos o 45. Na segunda equação, pessoal, tem aluno que não gosta de trabalhar com fração, né? Então, se você quiser, você pode multiplicar por 5. Aí fica um pouquinho mais fácil, tá? Ó, que quando você multiplicar 4 quintos por 5, você vai ficar apenas com 4x. Então, fica aqui, ó, menos o 4x. O 2 vezes 5 menos 10y igual 40 vezes o 5. Nós temos, vai ser menos 200. O problema é que você vai estar com valores altos, mas você não tem a fração aí depende do aluno, beleza? Bom, agora você pode utilizar um método da adição para você resolver, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 4, porque eu já tenho menos 4 aqui, então vai aparecer o 4 positivo, e aí eu consigo cancelar o valor do x. Então, multiplicando por menos 4, nós vamos ter ali 4x mais 8y igual a 180. Beleza? Agora, a segunda equação a gente vai copiar. Então, vai ficar 4x negativos, né? Menos o 10y igual a menos o 200. Então, método da adição, vamos zerar o valor do x. Menos 10 mais 8, menos o 2y. 180 menos 200, menos o 20. Bom, então o y aqui, né, pessoal? 20 dividido pelo 2. Então o y vai ser igual a 10. Então o y aqui para nós vai ser igual a 10. Vamos agora descobrir o valor do x e depois a gente define a quantidade de cada uma das latas. Bom, vou pegar a primeira equação, que é menos o x menos o 2y igual a menos o 45. No lugar do y, nós vamos colocar o 10, ok? Então, nós vamos ter menos o 2 vezes o 10, aqui o menos o x, isso igual a menos o 45. Bom, menos o x, menos 2 vezes 10, menos o 20, igual a menos o 45. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó, 45 vou passar somando, e o x passa somando também para o outro lado. Então, vai ficar 45 menos o 20 igual a x, 25. Então, o x é igual a 25.
Então agora nós vamos voltar aqui, ó, no nosso pensamento, depois de tudo isso. Nós vimos então que o x que nós encontramos é 25, o y vai ser igual a 10, e o pêssego, né, ó, o pêssego aqui vai ser o quê? 40 menos x mais y aqui, ó, deu quanto? 35, então é 40 menos 35, então o pêssego vai ser igual a 5. Então nós temos aí cada uma dessas compotas, a quantidade de cada uma delas. 25 de goiaba, 10 de cereja e 5 de pêssego, ok? Vamos lá, pessoal, esse exercício 5 é o último dessa aula. Então nós temos aqui, ó, qual é a fração? Bom, qual é a fração? Então nós temos aqui, ó, x sobre y, é a fração. Equivalente a 2 quintos. Pessoal, quando é equivalente, é igual. Equivalente a 2 quintos. Se é equivalente, estou falando que é igual. Então é igual a 2 quintos. Então existe uma fração equivalente, ou seja, igual a 2 quintos, né? Tem uma equivalência a 2 quintos, que se torna equivalente a meio quando se adiciona 1 ao numerador e subtrai 1 no seu denominador. Então vamos escrever isso aqui, ó. Adiciona 1 no numerador e subtrai 1 do seu denominador. Fica equivalente a 1 sobre 2. Ok? Então nós temos aí, ó, que fração é essa? Bom, a gente precisa descobrir aí o valor do x e do y. Então nós vamos escrever aqui as duas equações que nós temos, né? Então nós temos x sobre y igual a 2 quintos e nós temos x mais 1 sobre y menos 1 igual a 1 sobre 2, tá? Eu vou usar essa segunda equação e isolar uma das variáveis, tá? Ó, 1 vezes, vou multiplicar cruzado, porque nós temos uma igualdade aqui, né? Então y menos 1 vai ser igual a 2x mais 2. Perceba que dá para a gente isolar o y aqui tranquilamente. Então, o y é igual a 2x mais 2 mais 1 que foi somando. Então, y é 2x mais 3. Perceba que nós achamos aqui uma expressão que define o valor do y. Então, basta nós irmos aqui agora na primeira equação e no lugar do y, nós vamos substituir por 2x mais 3. Então vai ficar como? X sobre o y. Quem é o y? 2x mais o 3. Isso é igual a 2 quintos. Beleza? Então vamos fazer a mesma ideia. Vamos multiplicar cruzado. 5 vezes x, 5x. 2 vezes 2x vai ser 4x. 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Tá? O 4 vem subtraindo. Então 5x menos o 4x igual a 6. Então, nós já encontramos o valor do x. Bom, para encontrar o valor do y, só vir aqui e substituir o x por 6. Vamos colocar aqui 6 mais o 3. Então, nós temos y igual a 2 vezes 6, 12, mais o 3. Então, nós temos que o y é igual a 15. Então, qual é a fração que ele está procurando? Vai ser o x igual a 6 e o y igual a 15. Que vai satisfazer essas condições dadas. Se você perceber, é uma fração equivalente a 2 quintos, né, pessoal? Só simplificar por 3, beleza? Então, o resultado para nós aqui, a fração é 6/15, ok? Bom, pessoal, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.